As próximas questões colocadas para os espíritos são relativas ao sacrifício da própria vida. Quem está disposto a sacrificar a própria vida? No primeiro caso, a questão é aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos. Será culpado se procurar a morte em um campo de batalha, com o propósito de tornar útil a sua morte? Então, nessa primeira questão, os espíritos respondem o seguinte: que o que conta nas nossas atitudes é sempre a intenção, a nossa intenção. Então, aqui, a intenção de acabar com a própria vida caracteriza o suicídio intencional, se não o suicídio de fato. A ideia de que essa morte seria útil não passa de uma desculpa para a pessoa se desculpar aos olhos dela mesma, porque se ela quisesse ser útil à sua pátria, ela trataria de viver e não de morrer. Então, essa questão de procurar premeditadamente a morte caracteriza o suicídio. O mérito da questão é aquele caso em que, se esse sacrifício da vida for realmente útil, né? O verdadeiro devotamento, no caso, é não temer a morte, né? E sacrificar a vida, se necessário, como fazem tantas pessoas nos casos desses flagelos naturais, né? Que às vezes a gente vê uma pessoa se afogando, a outro vai para salvar e acaba também perdendo a vida, né? Como os bombeiros, né? Que arriscam a vida para socorrer o outro, né? Mas quem busca a morte com premeditada intenção é sempre suicídio. A segunda pergunta é: se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um de seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? E os espíritos respondem que desde que não haja intenção de buscar a morte, não há suicídio, né? E mais uma vez, aqui a gente se lembra dos bombeiros, né? Que vão, se expõem ao perigo iminente para salvar outras vidas, outras pessoas também que se expõem ao perigo iminente para salvar outras vidas e acabam perdendo a vida, mas sem a intenção premeditada de morte. Por isso, não pode ser considerado suicídio. A próxima questão é: proveito dos sofrimentos para outrem. E eles fazem a seguinte pergunta: os que aceitam resignados os sofrimentos por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício? Poderão tornar seus sofrimentos proveitosos para outrem? E os espíritos também respondem: sim, eles podem tornar os seus sacrifícios proveitosos para outrem, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho e se pelo sacrifício que a pessoa se impõe, ela fizer do fruto daquele trabalho, do fruto daquele sacrifício, um meio de ajuda ao seu semelhante. E moralmente, pelo exemplo que essa criatura dá, da sua submissão à vontade de Deus. Esse também é o exemplo da fé espírita, né? Que nos conduz
nas situações de dificuldade, a compreensão da dificuldade, que nos trazem uma resignação e que nos poupa da revolta, que seria muito triste para a nossa vida futura. Mas nesse caso de sacrifício em favor do próximo, né, nós nos lembramos do nosso inesquecível exemplo do nosso querido companheiro Chico Xavier, porque Chico era uma pessoa que tinha uma imensa alegria de viver, mas ele teve uma vida muito difícil. Desde a infância, perdeu a mãe antes dos 5 anos de idade, sofreu horrores na mão da madrasta, que no mínimo o obrigava a andar nas procissões com um garfo amarrado ao abdômen, com pedra na cabeça, obrigou a lamber a ferida do filho dela, enfim. E depois, quando ele se aplicou à mediunidade, ele também teve a sua mediunidade moldada numa disciplina muito rígida, né? E ele foi uma criatura que doou tudo que ele tinha para doar, tudo. A renda, ele podia usufruir um pouquinho mais de conforto com a renda do seu trabalho, mas não, ele vivia simplesmente como necessário. Ele falava que para ele o necessário era o pão, a manteiga já era o supérfluo. Então ele vivia realmente com o necessário, uma vida pobre, simples, e doava tudo para o seu semelhante. Foi uma vida de doação, uma vida missionária. Mas o Chico era uma pessoa comum, era um ser humano simples, como qualquer um de nós. Ele tinha aspirações como qualquer um de